Fala, visionários! Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Cara, usa a tecnologia a teu favor. Hércules Energia Solar é referência em Franco da Rocha e região, franqueado da Energy Brasil, né, Wesley? Exatamente. Você também pode, em vez de pagar o valor da sua conta, você pode estar pagando o financiamento 100%. Facilidade, né? Exatamente. Na hora de pagar, na hora de adquirir todo o equipamento, instalação com agilidade. Nós recebemos o Hércules aqui e ele falou que em 45 dias, no máximo, você tem toda a instalação feita na tua casa e já começa a economizar. Então não perde tempo e entre em contato agora com o Hércules Energia Solar. Fala, visionários! Mais um programa no ar, desde já. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo apoio. Wesley, e aí, você tá bem? Rapaz, Estreando aqui. Rapaz, eu estou bem. Novo uniforme. E estou exibido. Rapaz, olha que coisa linda. Estou me sentindo um pouco exibido. Show de bola. Estreando hoje a nossa segunda pele aqui, a camiseta do Dupla Visão Podcast. E deixar um recadinho para vocês que temos, né, além da caneca e da caneta, formando o nosso kit, nós temos boné, camiseta, não essa, porque essa daqui é nosso uniforme. A gente vai ter uma com frases que a gente usa bastante aqui. E o kit para você adquirir, se você quiser. E se você quiser adquirir somente a canequinha também, tá aqui. Só entrar em contato com a gente aí pelo direct do Instagram ou pelo link que tá aqui na descrição, que a gente envia aí para sua residência, né, Wesley? Exatamente. Esta é uma forma de incentivar e apoiar o nosso projeto maravilhoso do Dupla Visão. Uma parte desta venda, desta caneca linda aqui, serve para a gente poder potencializar, trazer mais novidades, evolução aqui em todos os aspectos para vocês, né? É sempre de dentro para fora, né? Então é o nosso intuito agregar o máximo possível na vida de vocês. E também temos uma forma de apoio que é o Live Pix. É uma forma que você tem de contribuir com a gente com qualquer valor que você sentir no coração. Se você acredita que esse conteúdo vale a pena, faz sentido e pode impactar mais vidas, saiba que o seu apoio vai transformar em potencialização para alcance de mais vidas. E mandar uma mensagem também através do nosso podcast para alguém. Porque quando você faz o Live Pix, você tem a opção de colocar ali a descrição e mandar uma frase de incentivo pra gente. Ou manda um alô pra mim aqui em tal lugar, eu assisto vocês. E a gente vai exibir a tua mensagem aqui e o teu nome e mandar aquele alô especial para você. Exatamente. Mas não também tem uma outra forma maravilhosa que não é financeira. É gratuita. Mas não é gratuito a nível de não valer nada. Pelo contrário, é gratuito do nível que vale muito, que é o quê? É o seu incentivo de apoio de curtir, seguir a gente no Instagram, ir no YouTube, se inscrever no canal. Isso é gratuito, mas é tudo que faz impulsionar o nosso negócio e o nosso podcast aqui. Então, o nosso muito obrigado, visionários, por todo o seu apoio aí. E vamos nessa, David Rangel. Show de bola. Vamos fazer aquela pausa rapidinho para os nossos apoiadores e já voltamos para apresentar o nosso convidado visionário, hein? Esse é visionário e dono de uma alta referência de conectividade. Daqui a pouco eu explico melhor. Top. Fala, visionários! Sabor e tradição e a melhor costela de chão da região da Cantareira está no restaurante e empório Cantinho da Serra, né, Wesley? Exatamente. Fica na Serra da Cantareira, um ambiente maravilhoso, onde você pode trazer a sua família, os seus amigos. E vou enfatizar, é a melhor costela fogo de chão que eu já comi na minha vida e eu recomendo para todos os visionários. Se você não conhece, vai lá conhecer, visionários. Ney Auto Center, a melhor mecânica de Francisco Morato e região, onde tem muita confiabilidade, qualidade e o melhor atendimento, né, Wesley? Exatamente. O teu carro merece esse atendimento de qualidade e essa confiança. Fala, visionários, estamos de volta e também quero pontuar, David Rangel, que você pode acompanhar o Dupla Visão Podcast pelo Deezer, pelo Spotify, né? Pelo YouTube, YouTube Music, né? E também tem uma forma
Tem uma vaga de patrocinador, né? Boa. No nosso, através do streaming, né? Do Spotify e do Deezer. É um espaço único, você não tem concorrência nenhuma, a gente vai falar somente da tua marca, tanto no início quanto no final do programa, nessas plataformas aí. Então entre em contato com a gente, que essa vaga ainda está disponível. Exatamente. E agora, Wesley, precisamos estender o tapete vermelho, como você bem fala. Exatamente. Do visionário do dia. Olha, me sinto lisonjeado, honrado, assim, porque eu estava numa imersão, não, no Profissão Palestrante em Alphaville. Nos conectamos, trocamos ótimas ideias e vi nele um grande visionário. E falei, rapaz, podemos nos ajuntar e transbordar para mais vidas, passar conhecimento e também falar da sua atividade, dos seus negócios, em que vai passar muita informação, muito conhecimento que vai agregar para muita gente. E esse visionário, ele é um visionário, assim, qual que é o nosso intuito? Conectar pessoas através de uma boa comunicação, de um bom relacionamento. E esse cara é um expert, é um cara de respeito, um cara que transborda uma boa energia, onde de fato dá para entender por que ele é bem relacionado. E eu estou falando nada mais, nada menos. Quero trazer ao palco da mesa visionária do Dupla Visão Podcast, Luciomar Borracha, mais conhecido como Borracha. Dê um alô aí para nossa audiência de visionários, meu irmão. Que honra, gratidão por esse convite, por estar aqui, pelas palavras, que me senti muito honrado. E é uma honra, estou aqui, vamos lá, vamos tentar contribuir né, com aquilo conhecimento um pouco que nós temos aí, e faço as suas palavras aí, porque foi muito bom conhecer você também, através de você agora, o seu irmão. Então, estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E a gente costuma falar que as pessoas que pisam aqui, que sentam nessa cadeira, são pessoas realmente especiais, escolhidas a dedo. A gente só convida aquelas pessoas que a gente sente no coração, que de alguma forma pode agregar para as pessoas que nos acompanham e para a gente também, porque a gente se coloca aqui sempre numa posição de aprendiz. Então, todas as pessoas que sentam aqui é porque a gente acredita que pode ensinar algo de valor. Gratidão. Então, seja muito bem-vindo e pode ter certeza que você é muito especial, por isso que você está aqui com a gente. Gratidão. Estou muito feliz. Maravilha. Então já vamos começar assim, ó. O que é um visionário, Wesley? O que é um visionário? O visionário é aquele que não enxerga só o óbvio. Visionário é aquele que tem um clique, tem uma visão que é além da lógica, e ele traz óticas que a maioria das pessoas não estavam enxergando. Então, quando você é um visionário, e eu costumo dizer que águia voa com águia, os propósitos, eles são alinhados. Só dá para voar com águia se você tiver um propósito similar a ele. Então, o convite ao Dupla Visão Podcast é porque eu enxerguei você, um visionário de reciprocidade do nosso propósito. E o nosso propósito, Luciomar Borracha, é impactar a vida das pessoas positivamente. Assim como nós falamos no episódio anterior com a Camila, quando nós nos ajuntamos aqui, nós nos damos as mãos. Porque nós temos a consciência de que sozinho nós até conseguimos ir longe. Mas nada se compara quando nós nos unimos aqui, nos damos das mãos. Eu vou fazer uma analogia. O tamanho do meu abraço, ele só alcança, mesmo que eu force, isso aqui. Exato. Dá a mão aqui, Deji. Se você esticar a mão ali, estica a mão. Irmão, abraça muito. Irmão, dá um... visualiza o tamanho desse abraço. É isso aí. Então, juntos, nós estamos aqui como visionários para abraçar a muito mais pessoas, a servir
muito mais pessoas. Porque não há atitude, nobreza maior aqui nessa terra. Inclusive Deus faz gosto de um irmão servir ao outro. É isso aí. E Então, você sabe que todo visionário ele é um sonhador, mas nem todo sonhador é um visionário. nossa, é verdade. Então, as pessoas, elas... tem uma frase que diz que as pessoas, elas precisam acreditar no impossível. Porque nem um sonhador é pequeno demais e nem um sonho é grande demais. E às vezes as pessoas, elas são visionárias, elas sonham com aquilo, entendeu? Mas o sonho, às vezes o sonhador, ele não é um visionário, ele para no caminho. É aquela história do gênio, do louco e do gênio. O gênio é aquele que foi até o final do caminho. É o que obteve resultado. É o que teve obteve ação, o resultado. E foi lá e fez. Então, as pessoas... puxa, aquele lá é um visionário. Mas é que ele sonhou, ele visualizou e ele não parou no meio do caminho. Ele continuou. E lá na frente vão falar, ele é um visionário. Porque ele não parou, ele conquistou aquilo que ele almejou, ele mirou o ponto e ele não olhou dos lados e ele continuou. E tem um detalhe, muito bacana de uma outra analogia que eu faço, que eu gosto de analogia, porque a pessoa se vê lá. É assim, você é visionário, você pode se tornar um visionário por essência. Sabe como? Imagina que da onde você está vendo uma montanha. Do outro lado da montanha, você não consegue enxergar. Para você se tornar um visionário, enxergar por outra ótica, você vai ter que sair da onde você está, se esforçar e subir a montanha. Exato. Mas quando você passar por todos os percalços da vida e você subir a montanha pode ser um objetivo seu. A montanha pode ser um romper além do óbvio que você já está acostumado a viver. Se você quiser o próximo nível, o próximo passo, suba a montanha. Porque quando você pagar o preço e chegar no topo da montanha, você se tornará um visionário. Sabe por quê? Porque no topo da montanha você vai conseguir enxergar um acesso que antes você não era capaz de enxergar. E olha que interessante, você falando de montanha, você já vai começar aí, quer dizer, nós já começamos. Mas, já estamos... Eu li essa semana uma história de um viajante que ele tinha um desejo de subir uma montanha. E quando ele chegou no topo da montanha, ele encontrou um que estava descendo. E ele perguntou o que ele viu lá. Boa. E falou, cara, é muita dificuldade, passei frio, peguei a chuva, buraco, tive que dormir lá em lugares ruins. E deu a visão dele. E ele continuou, né? Continuou subindo mais um pouco, de repente veio outro. E aí, o que você achou? Rapaz, até que teve umas dificuldades, mas foi bacana, foi gratificante. E ele continuou mais um pouco, e veio outro e falou. Quando ele tinha subido um certo ponto já, ele falou, quer saber? Eu já sei como que é. E ele desceu, ele não subiu, ele desistiu. Mas ele perdeu a oportunidade de ver aquilo com os olhares dele, sentir aquilo, porque o que o Wesley sente é diferente do que eu sinto. Perfeito. Do que o seu irmão sente. Perfeito. E às vezes é a história do sapato, né? Aquele que o rapaz foi para 2 vendedores para a África, chegou lá e falou assim, não, aqui ninguém usa sapato, e voltou e falou para a fábrica, nós não vamos vender nada. E o outro já ligou lá de lá e falou assim, aumenta a produção aí, porque ninguém usa sapato aqui, nós vamos vender para todo mundo. Perfeito. Então, a sua visão é diferente. Às vezes a oportunidade que você enxerga, isso é ser um visionário. Que às vezes muitos não estão enxergando e você tem o raio, o olho biônico ali, que você enxerga coisa que ninguém tá vendo. A pessoa fala, você é louco. O Wesley falou que quando você sobe a montanha, você se torna um visionário. Exato. Eu vou além. Visionário é aquele que enxerga através da montanha, sem enxergar
Sem chegar com lá. os olhos, sem enxergar com os olhos físicos, Boa, aquele hein? que enxerga com a alma, aquele que tem o poder de trabalhar sua mente abstrata, aquele que tem o poder de entregar seu coração a Deus com fé e dizer assim, Exato. eu vou subir essa montanha, sabe por quê? Porque eu sei que o melhor de Deus está do outro lado. Isso aí. Esse é o Exatamente. visionário para mim. Eu quero pontuar mais um detalhe do visionário. Mais um detalhe do visionário. Cuidado, agora é um alerta, ó, que é bom também. Sim, Cuidado com a ótica da experiência e de quem você ouve. Cuidado para você não dar margem para a pessoa sabotar a tua visão, aquilo que você está acreditando pelos olhos da fé. exato. Experimente e veja você mesmo. Por quê? Tem pessoas que têm certa visão que foi lá e fez e não deu certo. Mas quem disse que um outro com uma outra visão, com outras experiências, com outro gás, não pode ir no mesmo lugar, enxergar diferente ou fazer diferente e obter resultado? E esse que pode obter o resultado, sabe quem é? Você. Mas se você não experimentar e você ficar ouvindo as más experiências daqueles frustrados, você pode fazer como o que o Luciomar Borracha aqui comentou, que ele foi ouvindo o que os outros tinham para dizer, e teve gente que nem foi ver com os próprios olhos o que tinha Exato. no topo da montanha. Então, visionários, ninguém será protagonista do teu sucesso se não for você. Vou contar uma historinha breve. Por favor. Breve. Tem uma história, dizem que é verídica, E eu gosto de história, analogia. e um dia muito gelado lá na Europa, na Alemanha, se eu não me engano, e muito frio, nevando muito, e uma tarde, 2 garotos saíram para patinar no gelo. Aproximadamente seus 8, 9 anos, saíram para patinar no gelo, e de repente um deles abriu uma fenda, um deles caiu dentro daquela fenda. E rapidamente o outro amigo que estava patinando foi ao lado dele, tirou aquele patins e começou a golpear o gelo. Golpear, 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 incessantemente, até que ele conseguiu soltar o amigo dele e puxar ele para fora. Nesse momento que ele puxou para fora, já tinha aglomerado algumas pessoas e nisso chegou os bombeiros. E foram socorrer aquele garoto que tinha caído na água. E quando socorreram ele, um dos bombeiros disse assim: quem tirou esse garoto da água? Aí um da multidão que já se aglomerava ali falou assim: foi o outro garoto, foi o outro menino. Aí o bombeiro falou: impossível, a espessura desse gelo, impossível ele fazer isso. Aí de repente no meio daquela multidão, um senhor bem grisalho ergueu a mão e falou: eu sei como ele tirou. Aí toda a multidão se voltou para ele e falou assim: então nos diga como. Ele falou: porque não tinha ninguém do lado dele dizendo que era impossível. Nossa. Meu Deus do E céu. sabe quem era esse senhor grisalho? Albert Einstein. Meu Deus do céu. Porque às vezes, é o que você estava falando, às vezes a pessoa ela não está enxergando o que você está enxergando, a forma que você vai fazer. Então, dentro da palavra impossível, existe a palavra possível. Perfeito. Só que agora a visão não para. Não, a gente tem protocolo aqui, mas eu vou quebrar o protocolo aqui agora porque tem mais uma história. Sim, vamos lá. Que essa aqui é forte. É recente que eu ouvi, e aí eu fico pegando e guardando. E na hora certa eu uso. E é agora. O repórter entrevistou uma abolicionista americana. E o repórter perguntou para ela quantos escravos ela foi capaz de libertar. E ela falou: consegui libertar 1.000 escravos. Nossa, 1.000 escravos? Que impressionante. Ela falou:
Não, mas tem algo mais impressionante. Eu poderia ter libertado mais 1000. E o repórter, mas então por que você não fez? Porque só se consegue fazer algo por alguém quando ele tem consciência e ele também dá as mãos para ser ajudado. O que acontece é que aqueles 1000 escravos não sabiam que eram escravos. Sensacional. Quantas pessoas estão aprisionados em tantas promessas, em tantos ditos populares, em tantas amarras, e elas se perguntam, meu Deus, por que eu não saio daqui? Por que a minha vida não muda? É porque você não sabe que você é um escravo. Exato. Mas o dia que você souber que você é um escravo, você é uma marionete nas mãos de alguém, você vai quebrar as correntes e vai poder ser liberto. E vai poder estender as mãos para quem quer te ajudar. Exato. Porque sempre tem alguém querendo transbordar e querendo te ajudar. Mas você não se permite. É aquela história, né? Não se acostume com o ruim, porque quando o bom chegar, você vai achar que você não é merecedor. Exatamente. Exatamente. E aí, visionário, é desse jeito aqui, é desse jeito antes da primeira pergunta que começou esse Dupla Visão Podcast aqui, episódio de número 29. Foram só 20 minutos de introdução. Agora vai começar o podcast. Agora vai começar. Irmão, vamos começar o podcast Vamos aqui? Para seguir um cronograma legal e a galera saber um pouquinho. Fala um pouquinho das suas origens, da sua família, tal, seu início. Vamos lá. Sua atividade. Como você já falou, né? Luciomar Rocha, sou conhecido como Borracha, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a empreender junto com meu pai, com uma pequena borracharia ali na cidade de Sorocaba. E através dessa pequena borracharia, as portas foram se abrindo e muitas histórias, muita coisa aconteceu na nossa vida. E eu peguei... Inclusive, no ano de 1994, quando nós começamos essa pequena borracharia, eu tinha ali de 15 para 16 anos. Eu digo que 3 coisas marcou a minha vida naquele ano, que a primeira foi uma tragédia que aconteceu na nossa família, que era eu e uma irmã, ela tinha 7 anos, e ela veio ser acometida por esses câncer infantil, tumor no cérebro dela ali, e ela veio a falecer. Nossa. Então isso marcou a nossa vida muito. E isso foi no sábado. No domingo, morre Ayrton Senna, o ídolo do mundo, mundial. Nossa. E depois disso nós começamos essa pequena borracharia ali, que foi uma outra coisa que marcou a minha vida. Que, né, já há 32 anos estamos ali, na cidade de Sorocaba, e muita coisa aconteceu nesse meio. E uma coisa que eu gosto de contar, Wesley, foi que quando aconteceu essa tragédia na nossa família, meu pai começou essa pequena borracharia ali, de sociedade com um amigo dele ali, e ele começou no meio da semana, que ele foi convidado, ele foi para lá, e nessa época a minha família passava uma fase muito difícil financeiramente, tinha acabado de perder a minha irmã, e então... como se fosse uma quarta-feira, se eu não me engano, uma quarta-feira começou meu pai a trabalhar ali, naquela pequena borracharia, eu estudava, então fui embora com a minha mãe e fui estudar. No sábado, eu não vi a hora de chegar sábado porque eu queria ir trabalhar com meu pai. Eu queria ajudar ele. E meu pai foi uma pessoa assim, hoje, né, já está no céu, e meu pai foi uma pessoa assim que é muito, muito trabalhador, muito lutador, nunca deixou faltar nada para nós. E quando chegou no sábado, eu falei, e naquela época, era um orgulho para a mãe, para o pai, né? Hoje também, mas hoje os tempos mudaram um pouco, tá diferente. Mas naquela época, o meu filho é um trabalhador, meu filho tá fazendo tal coisa, meu filho tá... Era orgulho. Desde cedo, orgulho, né? Desde cedo, né? Então, aquele dia eu fui,
coloquei a roupa e eu cheguei naquela pequena borracharia e eu me sujei muito, porque eu queria chegar à noite em casa e mostrar para minha mãe que eu tinha trabalhado. Se esforçou muito. Hoje as crianças de 15 para 16 anos, elas têm uma outra mentalidade. Naquela época era criança mesmo. Falar que quem tinha 15, 16 anos era uma outra mentalidade. Nós não tínhamos as informações tão disponíveis como nós temos hoje. Hoje você pega uma criança de 15, pega a criança com 7 anos, pega o celular, 7, 5 anos. E quando terminou aquele dia, meu pai, o logo da minha loja é uma Kombi. Uhum. E porque a Kombi foi um carro que, para mim, foi transformadora, porque, como eu disse para vocês, nós passávamos uma época muito difícil. E aquele carro, quando meu pai adquiriu, ela nos trouxe benefícios. Meu pai fazia alguns carretos, fazia algumas coisas, e aquilo trouxe dinheiro para minha casa. Então, o meu amor pela Kombi é transformador, porque transformou a nossa vida. E naquele dia que eu trabalhei ali, com meu pai trabalhei, ajudei ele, né? Me sujei mais do que trabalhei. Legal. E quando eu entrei naquele carro, eu querendo ir embora logo, porque eu queria mostrar para minha mãe a situação que eu estava, que eu tinha trabalhado, né? Tava sujo. E naquele momento que eu entrei naquele carro, meu pai entrou, ali começou a mudar a minha vida. Porque quando eu entrei no carro, eu empolgado para ir embora, e o meu pai entrou no carro e ele não dava a partida. E ele segurou com as 2 mãos no volante. E eu falei, vamos, pai. Ele olhou para mim, colocou a mão no bolso, tirou como se fosse uma nota de R$50 e estendeu a mão para mim. Eu achei aquilo estranho. Sabia a situação que nós estávamos passando. E eu falei, o que é isso, pai? Ele falou, isso aqui é pelo seu trabalho digno. Para você entender que todo aquele que trabalha honestamente, com o suor do seu rosto, ele merece. Okay. Ele merece receber o pagamento. A hora que ele fez isso, eu olhei o olho dele todo cheio de lágrimas, Wesley. E eu também já dei aquela engasgada, peguei aquele dinheiro, falei, pai, ele falou, é seu. Peguei aquele dinheiro, coloquei no bolso. Orgulho. E daquele momento em diante, nós não trocamos mais nenhuma palavra. Ele deu partida no carro, fui embora. Nossa. Cheguei, aquela empolgação que eu estava, quando eu cheguei em casa, eu não consegui passar para minha mãe aquilo, porque aquilo me tocou muito. E eu fui, tomei um banho, e à noite eu meditava naquilo. Falei, mas como assim? Eu fui passar o dia com meu pai, que é o meu herói, que é aquela pessoa que eu quero estar perto dele a todo momento. E ainda vou ganhar por isso? Eu vou receber por isso? Não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E naquele momento eu decidi que eu não largaria dele pra... E aí quando comecei a trabalhar com ele ali, passou mais ou menos um ano, ele foi fazer outras coisas. Por quê? O meu pai não tinha aquela cabeça de empreendedor, assim, para ele era mais fácil ele ter um trabalho registrado para cuidar da família. Só que eu peguei gosto por aquilo. Eu falei, pai, eu quero ficar aqui. Ele falou, não, mas você tem 15, você tem 16 anos, não tem como. E quando nós começamos lá, vocês vão lá conhecer a minha loja, era muito pequenininha, então nós consertávamos carro na rua. Então os carros passavam muito perto, às vezes batia retrovisor, né, na gente ali. E ele falou, não tem como. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. Chamou o rapaz que era o sócio dele e falou, me dá uma semana, deixa eu ficar uma semana aqui. Se não der certo, vocês fecham, vocês fazem o que vocês quiserem, vende. Mas me dá uma semana. De uma semana eu ganhei um mês, de um mês eu ganhei um ano, de um ano nós compramos uma parte do sócio dele. Nossa. E já fazem 32 anos que eu estou lá. Sensacional. Então, a minha vida começou assim, empreendendo. E quando eu descobri rodas esportivas, porque então era só borracharia. Fiz tudo o que eu podia, mas não desenvolvia mais aquilo. Mas um dia um amigo meu pediu para, como a borracharia lá na avenida, ele pediu para deixar um jogo de roda lá para vender. E porque ele tinha uma oficina também, mas era em ruas escondidas. Eu falei, não tem nem como deixar isso aí, vão roubar essa roda lá, não tem nem como te pagar. Ele falou, não, deixa uma lá, eu peço pro meu funcionário buscar à noite e tal. Resumindo, ele deixou a roda lá,
fazia fila de carro na frente da borracharia para perguntar da roda, porque era novidade, não tinha na época. Na época das rodas, as rodas eram feitas na terra, na época da Jolly, da Escorro, não sei se vocês lembram dessa época. E quando começou a vir essas rodas, aí começou a fazer fila na frente. E aquilo me chamou a atenção. E em uma semana eu vendi o jogo de roda dele. E era um valor alto. Nossa. E aquilo me deu um estalo. Boa. Falei, é isso aí que eu preciso fazer. Borracha rodas. Borracha rodas. E aí eu liguei para um primo que morava em São Paulo. Sacada. Um primo que morava em São Paulo. E uma outra coisa também que me chamou a atenção, porque eu liguei pro meu primo e vim para São Paulo. Porque às vezes, Wesley, as pessoas elas não mudam a vida dela porque elas têm medo. O medo ela trava muito. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha saído de Sorocaba sozinho. Nunca. Liguei pro meu primo, vim para São Paulo, rodei com ele, que ele conhecia alguns lugares para conhecer. Quando eu vim, a minha visão já mudou. E aquilo me deu forças. E eu não desisti, até encontrar a pessoa que conseguiu me ajudar. Que eu consegui fazer negócio com ele. Só que isso lá na cidade me deu muita força. Porque as pessoas falavam assim, como assim? Você foi para São Paulo? Sozinho? Sozinho? E eu percebi que isso também as pessoas valorizavam. Chamou atenção. Saiu fora da bolha. Exatamente. E aí comecei a negociar rodas e comprar e vender e Deus foi abençoando, com Deus sempre na frente, porque sem Deus nós não fazemos nada. Ele abrindo as portas e eu fui entrando, cheguei a ter 3 lojas na cidade, mais de 50 funcionários ali, eu tinha 22 anos de idade. Nossa. Com 3 lojas, na época do Nextel, lembra do Nextel? Eu tinha 2 Nextel, quase ficava louco. E então, assim, Deus foi abençoando muito, vendia muito. O que eu comprava, eu vendia, comprava caminhão de pneu. Na época tinha muito pneu seminovos que vinha de outros países, os pneus meia-vida, vendia muito, muito. E Deus foi me abençoando, não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo isso, trabalhei muito. E aí começou daí eu casei, daí eu fazia muitos eventos na cidade, e isso me deu muita visibilidade. Bacana. Sabe? E aí quando entrou a pandemia, as lojas, centro automotivo, loja mecânica, elas entraram como essenciais. Então, nós ficamos abertos na pandemia. E vendeu bem. Bom. Foi legal, foi bacana. Quando voltou da pandemia, eu falei, agora nós vamos estourar, Só que a internet explodiu na pandemia. Você pega hoje o tamanho que está o Mercado Livre, iFood, Uber. O que eles tinham que ajustar, eles ajustaram na pandemia. Verdade. Então existe um mundo antes da pandemia. Verdade. E existe um mundo depois da pandemia. Exatamente. E outra coisa, a galera que ainda tinha algum receio de comprar pelo digital, passou a experimentar e ver que era possível. Então, foi... Exato. Né? E eles corrigiram tudo que tinha de errado. Tudo que tinha de errado, o Mercado Livre... Você vê o Mercado Livre hoje? Os caras são trilionários. Não, e quase tudo entrega em 24 Exatamente. horas. Você compra o que você comprar uma agulha. Se você comprar uma agulha hoje, ele te entrega. Mas assim, eu também vejo como algo transformador. Porque o que teve de gente que não rompia também e faltava romper na parte digital, e ele experimentou e mudou, assim, passou a vender várias vezes mais do que o que vendia no físico. Mas também. Foi o que aconteceu comigo. Opa, olha aí. Por quê? Quando voltou da pandemia, eu falei, agora nós vamos vender, vamos estourar de vender. Só que aí foi o contrário. Aí travou tudo, não vendia. Parou as vendas. Caraca. E comecei a correr atrás e vai, faz uma coisa, faz outra, e travou, parou. E eu tinha um pouco de receio de rede social. Expor a vida, sabe aquela mentalidade? Sei. Que atrair energia negativa. Muitas pessoas vieram falar para mim, viu? Por que você não mexe mais? Se posiciona. Porque não quero isso para mim. Imagine ficar postando aí que eu tô comendo, que eu tô bebendo, que eu tô... Eu tinha essa mentalidade. Mas a visão era outra, né? Um preconceito, na verdade. Um preconceito, exato.
Mas quando eu vi que as vendas caíram, mas caiu muito, de chegar a ponto de falar, cara, se não acontecer alguma coisa, eu vou fechar. Caraca. Aí eu tinha um funcionário que falou pra mim, viu, aonde eu vou todo mundo te conhece. Todo lugar que eu vou, todo mundo fala de você. Só que as pessoas falam de você e não estão comprando com você. Ele falou assim, por que você não tá posicionando no Instagram? Nossa. Por que você não tá fazendo tal coisa? Eu falei, não quero, isso é bobeira, daqui a pouco você vai acabar. Até que chegou um ponto que ele falou assim, ó, conheci uma pessoa que ele começou agora a fazer filmmaker e o cara muito agitado, uma pessoa legal. Por que você não chama ele aqui pra você conhecer? Aí com muito custo, chamei ele. Ele foi até a minha loja. Quando ele chegou lá, ele se impressionou, porque ele também estava começando. Ele falou, cara, que é isso? Eu já conhecia você de nome, mas não sabia. E ele começou a ver aquele monte de roda esportiva e carro e as coisas. Ele falou, viu, vamos fazer uns vídeos aqui. Eu falei, não, mas eu tô meio sem caixa. Ele falou, não, eu vou fazer, depois você vê. Se você quiser me pagar, você paga. Porque ele também viu a oportunidade. E aí ele começou a fazer. Eu tinha 1.500 seguidores no Instagram. Isso novembro de 2023. E aí ele começou a fazer vídeo, e de 1.500 seguidores que eu tinha, começou a dar... Eu postava tipo uma foto a cada 3 meses, sabe? Eu Não tinha constância. não tinha constância. Aí ele pegou, começou a fazer uns vídeos e começou a postar toda semana. Aí começou a dar 3.000 visualizações, 7.000 visualizações, 10.000 visualizações, 8.000. Aí deu uma estagnada. Ele falou assim, viu, você tem problema de você aparecer, fazer vídeo, falar? Você tem? Eu falei, não, graças a Deus não tem esse problema. Eu sei que eu sou bonito, então não tem. Boa. É comigo. Boa. Mas não, sabe, eu nunca tive Inclusive eu tenho uma frase que eu digo sempre, Eu gosto. que as pessoas têm receio, né? Às vezes eu faço algumas palestras lá sobre network e as pessoas, viu, quem tem vergonha de fazer vídeo, quem não quer aparecer? E um monte de gente levanta a mão, né? Que as pessoas... E aí eu tenho uma frase que diz assim, ô Wesley. Manda. Você quer ver o poder de Deus? Você olha para o sol. Você quer ver a beleza de Deus? Você olha para a lua. E você quer ver a perfeição de Deus? Você se olha no espelho. Nossa Senhora. Então, nós somos imagem e semelhança Perfeito. Meu do Deus. dono do universo. Peguei, hein? Vou replicar. Nós somos imagem e semelhança dele. Nossa. Então, e outra coisa que eu sempre digo na palestra, né? As pessoas levantam a mão e falam, vamos fazer um combinado entre nós? Você vai fazer os 9 vídeos que nunca ninguém viu. Só você. Você pega um tema lá, caneca. Eu tô aqui hoje, vou vender essa caneca e tal. Você faz 1, 2. Quando você chegar no 9º vídeo, eu tenho certeza que o 10º você vai postar. Você vai ver que você melhorou. Perfeito. Experimente. Experimente isso. É diferente. Você vai ver que vai dar resultado. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo. Ele pediu, fiz um vídeo. Eu tenho uma combinha lá que a minha esposa me deu, uma combinha rebaixada e tal. Legal. E eu peguei ela, como é o meu... Todo mundo me conhece, Boa. né? Por ela, eu peguei. Depois, se você quiser olhar no meu Instagram, você vai ver. Quando eu postei, eu fiz um vídeo, borracha roda e tal, eu tô aqui, blá, blá. Deu 17.000 visualizações. Aí ele falou, cara, você tem que aparecer. Você é a chave do negócio. Eu ia falar, Todo mundo te conhece. você pegou a chave aí. Você entendeu? Ele falou, você tem que aparecer. Aí o que eu fiz? Comecei a contar a minha história, fazendo vídeo. Nossa, que A gente saía de carro, ia contando a minha história. Comecei a aparecer. Ó, de 2023 a novembro de 23 a novembro de 24, eu bati, acho que 28.000 seguidores. De 1.500 em um ano. E aí eu comecei, em janeiro de 25, eu comecei o podcast, Borracha na Pista Oficial. Boa. Que aí eu descobri o que é o network. Olha só. O poder do network que eu tinha, que nem eu sabia. E só experimentando, fazendo, mesmo não estando preparado. Colocando o pé que Deus coloca o chão. Exato. Né? Tem uma música famosa agora aí. Felipe Araújo. Felipe Araújo, isso aí, uma música sensacional. Porque o que eu fiz? Eu comecei através de um amigo, né, que eu conheço alguns pilotos, e através de um que me abriu as portas, assim, Djalma Fogaça, foi sensacional,
uma pessoa extraordinária. Fiz o primeiro podcast com ele e ali não parei mais. Aí já foi para outro, Attila Abreu, César Uriani, que é aquele apresentador do Autosport, Raul Boésio, Ingo Hoffmann, Christian Fittipaldi, e de um foi puxando para o outro, e o que mais me chama a atenção é que as pessoas abriam a porta da casa deles. Porque você não chama qualquer um para entrar na sua casa. Perfeito. Quando você iniciou o podcast, você falou isso. Que para estar aqui, tem que ser alinhado. Pessoas alinhadas. Perfeito. Pessoas especiais. Então, eu estou muito grato por isso. Porque a porta da nossa casa a gente não abre para qualquer um. Perfeito. E quando eu entrei na casa dessas pessoas famosas, sentei no sofá deles, eu falei... Agora eu entendi, Senhor. Gratidão por estar aqui. Porque eu sei, o meu pai sempre pregou para mim, ele dizia uma frase muito bonita, que ele falava assim, que honestidade não é virtude, é obrigação. Nossa. Meu pai falava. Então, se você falar para mim que você é honesto, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Isso não é virtude. Se você for desonesto, aí é defeito. Aí é defeito, aí é diferente. Um amigo nosso, bem rapidinho, Edinho, da Elétrica Área, um beijo aí pro Edinho e para toda a família Área visionário. Que perdemos o nosso fundador da empresa, e a Elétrica Área são meus clientes há muitos anos, e o querido Alexandre faleceu recentemente. Nossos sentimentos aí. Sentimentos. Isso, e o Edinho, ele veio aqui e ele falou exatamente isso. Cara, quando eu vejo as pessoas sendo honestas, cara, eu não posso ficar batendo palma, fazendo festa porque a pessoa foi honesta. Ser honesto é obrigação, cara. Estranho é ser desonesto. Né? E são valores hoje que nós precisamos tomar cuidado com nossos filhos, com quem caminha com a gente. Porque é aquela história, né? O pai chegou pro filho e falou assim, filho, olha por onde você anda. Ele falou, não, pai. Olha o senhor por onde o senhor anda, porque eu estou seguindo os seus passos. O exemplo arrasta. Então, hoje o mundo tá difícil, mas nós não podemos perder os nossos valores. Porque, às vezes, o seu filho, ele pode estar morando longe, pode não estar tão próximo, mas ele está vendo o seu caminhar. Para onde meu pai está indo? O que meu pai está fazendo? O que a minha mãe está fazendo? Então, é o exemplo que você está deixando. Como diz o legado. Quem é o Wesley? Wesley, pô, rapaz, aquele Wesley me deu um trabalho aqui. Não, Wesley, puxa, Wesley é meu irmão. Primeira coisa que vem à cabeça é o quê, né? O que você é desse? É filho dele? Puxa, senta aqui. Nossa, perfeito. Tem uma história linda sobre... eu sempre conto nas palestras sobre network. Porque o network existe duas formas. Existe o modo venda e o modo network. Qual que você vai fazer? O modo vendas é aquele que você vai vender uma vez só. Quanto é essa caneca aqui? É R$150. Wesley, quanto que é essa caneca aqui? Puxa, Lúcia, essa caneca aqui é a caneca que você veio o primeiro dia aqui no meu podcast, no dia 25 de novembro de 2025. Essa caneca, ela não tem preço. Essa caneca aqui, eu não tenho nem como te cobrar, é sua. Aqui você criou uma memória emocional em mim. Essa caneca não tem preço. O Wesley lançou um curso de R$10 mil. Wesley, passa seu Pix pra mim que eu tô te mandando. Eu quero esse curso seu aí. Por quê? Conexão. Memória emocional. Dívida emocional. É quem você é. Exatamente. E como você passa. Então tem uma história que eu costumo dizer sobre relacionamento. Porque nós estamos criando aqui hoje um relacionamento. Perfeito. Quando você falou, pô, você não vai... Você não queria vir, você não me convidou para vir aqui? Eu não, em nenhum momento eu retive, falei, pô, me passa as suas datas aí, vou pôr na minha agenda aqui, com certeza, irmão. Tamo junto. Porque nós nos conectamos. Sim. O dia que eu conheci o Wesley. Então, Rei Davi. Conheceu, já ouviu falar do Rei Davi? Meu xará. Sim. O Rei Davi, ele tinha um grande amigo
que chamava Jonatas, filho de Saul. Quando o pai de Jonatas perseguiu o rei Saul, quando o pai de Jonatas, o rei Saul, perseguiu Davi, Jonatas ajudou Davi. Porque Jonatas amava Davi como irmão, como amigo, ele ajudou ele. E chegou um momento que o rei Saul se perdeu tanto pela ganância, pelo poder, que eles morreram em batalha, tanto ele quanto o filho, porque ele não queria que Davi assumisse o trono, certo? Sim. E Davi chorou muito. Por quê? Porque morreu o grande amigo dele, aquele que ele amava. Jonatas morreu. E o rei Davi, o que ele se tornou? Rei. Ele era ungido e estava sendo perseguido. Quando Saul morreu, ele assumiu o trono. Aí vem a história do relacionamento, Wesley, que eu falei para você deixar um legado. Boa. O rei Davi, com todo aquele poder, ele chegou e falou assim para um dos seus servos: existia uma cidade chamada Londebar. Já ouviu falar nessa cidade na Bíblia? Londebar é onde ia todos os rejeitados, os aleijados, os coxos, os cegos. E era uma cidade, se eu não me engano, ela ia ser destruída. E o rei Davi chegou para o seu servo e falou assim: existe alguém nessa cidade que eu deveria salvar? E o servo falou assim: rei Davi, lá está Mefibosete, filho de Jonatas. Quando ele falou assim, o rei Davi chorou. Ele falou: manda buscar ele agora. Corre lá. Ele é o filho do meu grande amigo. Ele é o filho de Jonatas. E Mefibosete chegou e sentou e falou assim: a partir de hoje, você é da minha família, você come na mesma mesa que eu vou comer. Nossa. As terras tal são tua. Herdeiro. Eu vi essa passagem recentemente. Você tá entendendo o que é você criar um relacionamento? O que é você ter uma amizade verdadeira? Leal. Não é dinheiro. Né? A gente tava falando ali fora sobre valor e sobre dinheiro, sobre valor, sobre você. Preço e valor. Não é o preço, é o valor. Você me permita fazer um comentário? Total, meu irmão. Porque me veio aqui na memória algo marcante. Tamo junto. Quero mandar um abraço pro meu irmão, meu primo irmão, Douglas, e Carol, minha prima irmã. Meu tio Mário, ele me criou. E eu ouvi uma coisa que marcou a minha vida. Que é assim. Douglas, o meu tio faleceu. Meu tio Mário faleceu. E quando o Douglas ia lá no centro fazer compras, aconteceu um momento ou outro dele não ter o dinheiro naquele momento. E aí, eu ouvi dizer que ele falou assim: gostei, mas depois eu volto para poder comprar. E aí, os donos de lojas todos conheciam quem era Mário Cardoso. E falava assim, e falou assim: meu filho, aqui você não precisa de cartão, você não precisa de dinheiro, só de saber quem é o seu pai. Acabou. Eu sei quem é você. E não me faça desfeita, rapaz. Leva aqui agora o que você precisar, o que você quiser. Porque você é filho de Mário Cardoso. É isso. E esse é o legado. Esse é o legado. É isso que fica. E quero mandar um abraço aqui para a família Cardoso, para toda a nossa família, porque Mário é um grande orgulho de legado, de exemplo, de honestidade, de trabalho, de pai. Isso aí. De tudo. É o nosso exemplo, nossa inspiração. Eu queria deixar essa homenagem, essa lembrança aqui. Parabéns aí pra família, né? Que o Mário deixou esse legado. E nós descobrimos isso quando acontecem essas situações. De você ir lá e a pessoa fala: você é filho de quem? Nossa.
Você é irmão de quem? Tá aqui, ó. Não, mas se você não levar agora, eu vou ficar chateado. Então, isso é o relacionamento que você cria, Wesley. Porque o dinheiro, eu sempre costumo dizer que existe 2 tipos de homem, o com dinheiro e o sem dinheiro. Se o Wesley cair hoje 2 milhões na sua conta, 10 milhões, quem vai ser o Wesley? Vai ser a mesma pessoa. Seria a essência. Então, tem uma frase que diz assim, que as pessoas, elas se conectam com você de 3 formas. A primeira, sua aparência. Quando eu cheguei aqui, quem não me conhecia ali, os meninos, eles me compram pela minha aparência. Como eu fiz com eles, eu não conhecia eles. Você já chegou comunicando. Então, a pessoa te compra primeiro pela sua aparência. Depois, pela sua competência. Quando você abre a boca, quando você começa a cantar, quando você começa a tocar e falar, não gostei desse cara de primeiro, mas o menino é bom. Só que tem o segredo. As pessoas, elas só permanecem, Wesley, pela sua essência. É isso. Que ele pode ter te comprado pela aparência, pela sua competência. Mas dependendo da sua essência, ele não vai permanecer na sua vida. E isso que eu entendi com tudo isso. E eu comecei a entrar na casa dessas pessoas. As pessoas começaram a me recomendar. Começaram a gravar vídeo. Recebe o meu amigo aí, ó. Tô com ele aqui, ó. Recebe ele aí, por favor. Top demais. E mandava meu número. Pessoas importantes me mandando mensagem. Fulano me recomendou você. Nossa, que orgulho, hein, cara? Então, isso são coisas que não tem preço. As pessoas me perguntam, mas como você conseguiu isso? Como você acessou? Eu costumo dizer, eu não sabia que eu tinha todo esse network, todo esse amor, todo esse... Então eu já sou uma pessoa rica por esse amor, por ter chegado onde eu cheguei. Pelo reconhecimento, reconhecimento. Tem uma história que aconteceu agora recente comigo. Eu comecei, como cresceu muito minha rede social e comecei a aparecer muito, as pessoas estão começando a me chamar para fazer eventos, lançamentos de carro, como influencer. E um dia, um amigo meu ele ia... Até vou falar o nome dele aqui, eu nunca falo, mas eu vou falar. O Marcos Fernandes, um grande amigo meu. E olha para você ver o que é você plantar. O que você planta aqui é o que você vai colher lá. Perfeito. Plantei melancia, vou colher abacate? Não, você vai colher melancia. E se essa safra vir boa, você vai colher muita melancia. Boa. E esse amigo meu, hoje ele é diretor de um grupo de concessionárias. E eu vi que ele ia inaugurar uma loja nova. Como eu estava fazendo alguns trabalhos, né, vídeo e tal, liguei para ele, mandei mensagem para ele, falou, irmão, beleza, tudo bem, Marcos? Eu vi que você vai inaugurar uma loja aí. Será que eu poderia fazer aí para você fazer um vídeo? Não vou te cobrar nada. Fazer um vídeo bem bacana, eu levo o drone, faço um vídeo top. Né? Eu vi vocês falando sobre servir para ser servido. Perfeito. É isso. Esse é o network. Ser interessante. Ser interessante sem ser interesseiro. Perfeito. Trabalhe para ter trabalho. Sirva primeiro. Você só vai ter um trabalho se você trabalhar. Boa. Trabalhe primeiro. Lá na frente você vai ter um trabalho. E eu mandei mensagem para ele, fui lá, fiz um vídeo top com drone. A loja dele é a loja linda lá da concessionária. E o vídeo deu mais de 20 mil visualizações. Hoje deve estar com umas 50 mil visualizações. Na época, estourou o vídeo numa semana. Caraca, que legal. E ele me mandou mensagem agradecendo. Falou, Lúcio, que legal, cara. Obrigado. Puxa, bastante gente chamou aqui e tal. Eu falei, irmão, eu que agradeço. Tô feliz de ter dado certo e você ter gostado. Demais. Gratidão. Passou uns 3 meses. Olha pra você ver. Passou uns 3 meses. Porque, Wesley, nós precisamos estar em movimento. Perfeito. Hoje eu saí de Sorocaba pra estar aqui. Nossa. Você acha que eu não tenho nada lá pra fazer? Meu Deus do céu. Mas eu preciso estar em movimento. Eu preciso vir aqui, dar um abraço em vocês. Irmão, obrigado, irmão. Imagina, participar desse projeto de vocês. Que honra. Lindo. A gente tava falando sobre isso. Nós precisamos prestigiar as pessoas. As pessoas não fazem isso. Você quer ver uma maneira simples de prestigiar? Você postou um vídeo, curte. Parabéns, irmão. Bate palminha, tá sem tempo? Bate uma palminha. O cara viu que você passou lá e curtiu o seu vídeo. É simples, irmão. As pessoas não fazem isso. Ela vê com inveja, falando, o que esse cara quer?
Irmão, uma curtidinha, é simples, ó. Quando Você vai ver. Você também, É você também deseja incentivo. Irmão, isso é importante para quem fez. É o que eu falei, isso aqui dá um trabalho para fazer, isso aqui tem custo. Aí vocês vão fazer, olha o trabalho lindo, vocês vão fazer os cortes, dá trabalho, por legenda, Dedicação, por música, tempo. dedicação. A pessoa só tem que fazer um clique ali, Verdade. um coraçãozinho, É gratuito, gente. né, velho? É gratuito. E isso você vai fazer você lembrar dessa pessoa, porque as pessoas veem que você curtiu o vídeo. Opa. Você olha lá e fala, pô, o Wesley curtiu meu vídeo, que bacana. Então vou pegar o gancho aqui, galera. Se inscreva no canal do YouTube. É isso aí. Siga a gente no Ativa o sininho Instagram. Não dói, não dói. Apoia nós Viu, aí. Edson? Não dói nada, né? Cara, esse corte vai ficar fixado no Instagram. Não dói. Então, é isso. As pessoas precisam prestigiar as outras. Eu contei pra você de um amigo que eu fui no lançamento de um livro dele. Nossa. Quando ele me viu, Ontem teve um outro lançamento, não consegui, fiquei muito triste. Mas quando ele me viu, ele me abraçou. Sim, Ele falou, cara, não acredito que você tá aqui, você veio. Porque ele é de uma cidade um pouco mais longe. E eu fui lá prestigiar ele. E aí, Wesley, terminando a minha história Sim. aqui, passou uns 3 meses, esse meu amigo me manda mensagem, o Marcos. Chama ele de Marquinhos. Fala, irmão, tudo bem? Viu, o seguinte, vai ter o lançamento do novo Tera da Volkswagen. Um lançamento nacional e a influencer principal é a Sabrina Sato. Nossa. E nós precisamos de um influencer em Sorocaba. E eu indiquei você. Nossa. Você vai fazer o lançamento do novo Tera. Que top. Falei, irmão, não acredito. Rapaz, gratidão. Fiquei muito feliz. Fui lá, dei um abraço nele. Falei, ó, pode ficar em paz, vou fazer, não vou te cobrar nada. Não vou te cobrar nada. Sabe o que ele me falou? Eu preciso que você cobre. A Volkswagen manda o valor que nós precisamos pagar. Eu preciso de uma nota fiscal. Fui lá, fiz o trabalho para ele. Eu fiz o lançamento de um carro nacional. O bem retorna, né? Aí, vai ouvindo. Você acha que acabou por aí? Irmão, fiquei feliz. Um evento maravilhoso. Estava com a minha esposa, fizemos vários conteúdos, viralizou, foi sensacional. Quando terminou o evento, eu fui lá dar um abraço nele. Fui agradecer ele. Fui lá abracei ele. Falei, irmão, não tem nem como te agradecer o que você me proporcionou essa noite. Tá aqui gravado. Vai passar 10, 20 anos. Ó, eu fiz o lançamento do carro aqui na cidade Pra de Sorocaba. sempre, né? Fui lá abraçar ele. Quando eu soltei ele do abraço, os olhos dele estavam cheios de lágrima. A minha esposa estava junto comigo. Ele falou, irmão, você tem um minuto? Preciso te contar uma coisa, ele falou. Eu falei, lógico, irmão, pode falar. Ele falou, ele é diretor hoje do grupo lá, parte de vendas. Ele falou pra mim, você não vai lembrar, porque eu sei que você fez de coração. Ele falou, há uns 20 anos atrás, quando você tinha lá a borracharia, na frente da sua borracharia tinha uma pizzaria, você lembra? Falei, lembro. Ele falou, você lembra que eu era motoboy lá? Falei, lembro. Ele falou, então, você lembra que eu comprei um chevetinho e fui lá mostrar pra você? Falei, irmão, aí eu já não lembro vagamente. Ele falou, então, eu comprei um chevetinho e fui lá mostrar pra você. E fui lá, você olhou, você ficou empolgado, você sabia a minha situação e você ficou muito feliz por mim. Você falou assim, cara, parabéns, olha isso e tal. Ele falou, agora eu vou poder levar minha mãe no médico. Ela não vai precisar de ônibus mais. Agora eu consigo levar a minha mãe se ela precisar ir em algum lugar. Aí quando eu comecei a olhar o carro, ele falando, ele falou assim, só que daí você olhou nos pneus, os pneus estavam careca. E eu falei pra você, e ele disse que eu falei pra ele, eu falei, não, mas como que você vai levar sua mãe assim, esses pneus careca? Ele falou, não, mas eu vou terminar, ainda não terminei de pagar o carro. Terminando de pagar o carro, vem aqui, você vai pôr 4 pneus. Eu falei, não. Diz ele que eu chamei um funcionário. Ó, Nossa. põe 4 pneus no carro dele aí. Não, você tá... Irmão, fique em paz. Nossa, cara. Vai lá. Cara, Colocou pneu, Meu Deus do céu. alinhou, balanceou. Isso ele contando, tá? Você nem lembrava. Eu não lembrava. Ele falou assim... Mas Irmão, marcou pra ele, né? Ele falou, nunca esqueci isso. Passou o tempo, eu te paguei, ele falou. Mas ficou dentro do meu coração. Puxa. Isso eu tava chorando, minha esposa chorando, ele chorando. Ficou na memória do coração. Ele falou assim, eu espero que hoje eu tenha proporcionado pra você 1% daquilo que você me proporcionou naquela época.
Você tá doido. Meu Deus do céu. Irmão, você tá entendendo? Eu achando que eu estava ali, é aquilo que eu falei pra você. Prestigie as pessoas. Irmão, se você tem 4 canecas, não vai te fazer falta, ajuda ele. Você não sabe o que essa caneca vai lá na frente. O que essa árvore vai dar de fruto. Ele falou pra mim, eu entregava pizza, irmão. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava de dia num lugar e entregava pizza à noite. Você acha que eu saberia que ele ia ser diretor de uma grande grupo de concessionária? Eu não sabia, irmão. E eu não fiz pensando nisso. Eu fiz pensando nele, na segurança da mãe dele. Que ele falou pra mim, eu vou levar minha mãe. Eu falei, mas como você vai levar sua mãe assim? Não dá. Você entendeu? Então, irmão, é relacionamento, é amizade. Ele me manda mensagem. Esses dias ele falou, viu, vou fazer um lançamento do carro. Eu falei, irmão, eu não vou te cobrar nada. Esse eu não quero receber. Fui lá, fiquei o dia com ele. Fiz um monte de conteúdo. Ele me manda mensagem, eu mando pra ele. Fala, irmão, aqui você tem as portas abertas. Então, é legado, é amizade, é relacionamento. Eu acho que é isso que nós precisamos. Vou fazer um comentário rápido, né? Nós encontramos recente o Geraldo Rufino no... Eu vi lá. No Coco Bambu, né? Curti, comentei. Onde o meu irmão toca lá. Estarei lá daqui. É isso aí. Estará lá daqui a pouco. Faltou o violão aqui, né? Aí. Cantar uma música junto. Meu irmão é contratado lá pela rede Coco Bambu e vira e mexe ele encontra várias personalidades, né? E nós tivemos a honra de encontrar o Geraldo Rufino. Ele tem uma história... Ele tem uma empresa aqui próximo da Castelo Branco. Sim. Aqui, em Osasco e a Marginal Tietê ali, né? Osasco e a Castelo. E tinha um andarilho, né? Andador de rua, né? Um homem em situação de rua. Isso. Onde ele pedia água lá e teve um dia que tava muita correria e o pessoal tava demorando de levar água pra ele e ele tava lá tranquilamente aguardando. Aí Rufino passou uma vez, passou outra e viu o homem lá e perguntou pros colegas, mas por que aquele rapaz tá ali? Ah, porque ele quer água, só que a gente tá na correria e não conseguiu entregar água pra ele. Aí Rufino pegou e falou, fala pra ele entrar. Aí o rapaz foi lá e o andarilho falou, não me sinto digno, estou sujo, estou fedendo. Em outro momento em que eu estiver tomado banho, cheirosinho, eu entro. Mas dessa maneira eu não me sinto digno. Pra mim é um desrespeito fazer isso com vocês. Então eu vou aguardar aqui até o momento que vocês puderem me trazer água. Aí o rapaz foi lá e contou pro Rufino. Aí o Rufino falou, mas que cara, né? Marrento. Né, marrento, não sei o quê. Mas faz assim, eu vou levar água pra ele. O Rufino foi lá, pegou a água, levou pra ele e começou a conversar com ele. Só que o cara era tão inteligente, tão educado, que cativou o Rufino. E eles criaram uma amizade. E aí o Rufino viu que aquele cara era muito precioso, muito bacana. E o Rufino começou a despertar nele a vontade dele, pra ele voltar pra mãe dele, retomar a vida dele. Sim. E aí o Rufino pediu um abraço pra ele. E ele falou, Rufino, hoje eu não vou te dar esse abraço porque eu tô sujo. Mas um dia eu te darei esse abraço. Passou um tempo e ele apareceu na porta da empresa e falando, Rufino, hoje eu vim dar aquele abraço. Porque hoje eu vou voltar pro seio da minha mãe e retomar a minha vida como você tanto me inspirou. Aí o Rufino ficou feliz demais, abraçou ele e ele voltou. Passado e o Rufino estava muito bem nessa época. Muito bem. Só que as circunstâncias passaram e o Rufino caiu os rendimentos, as vendas, as circunstâncias, e o Rufino estava muito mal, passado anos. Sim. E ele estava assim, endividado, quebrado, etc. E aí o Rufino precisava de uma frota de caminhões para poder retomar o curso do negócio dele para fazer acontecer. Sim. E ele pesquisou e encontrou uma empresa que fornecia esses caminhões lá em Minas Gerais. Só que o Rufino, ele estava quebrado na época, e ele só tinha condições... a empresa só vendia de frota, e ele só tinha condições de um caminhão. E perguntou para a empresa se teria como ele tirar um
pagar e ir retirando até que finalizasse a quantidade. E aí, dentro dos protocolos da empresa, não poderia fazer isso. E aí disseram não pro Rufino. Passado um tempo, o Rufino recebeu um telefonema. E falou, senhor Rufino, como você vai fazer para... você tem que tirar de 10 em 10 os caminhões daqui da empresa. Como você vai fazer a logística? Pode se organizar. Aí o Rufino falou, não entendi nada. Eu vi esse aqui. Não entendi nada. Mas não foi negado? Aí falaram assim, então, recebi uma ordem de cima aqui. Está liberado todos os caminhões para você. Mas quem liberou isso? Eu não entendi. Senhor Rufino, só tem a ordem, vem retirar. Aí o Rufino se organizou e foi lá retirar os caminhões. Só que ele ficou intrigado demais. Mas o que aconteceu? Chegou lá, ele perguntou novamente, mas por que e quem liberou? Aí chegaram pro Rufino e falaram assim, olha, ele mandou dizer que ele te conhece. E o nome dele é fulano. Mas não sei quem é fulano. Ele mandou dizer que se você não reconhecesse pelo nome, você reconheceria ele pelo apelido. E qual é o apelido? Ele falou que ele é o seu camarada. Puxa vida. O Rufino tremeu na hora. Falou, como é que é? Ele falou, é isso mesmo. Ele é o andarilho que você deu água. Lá. A gente não conhece as pessoas. Ele, né? Esse é o andarilho que o senhor deu água pra ele. Sensacional. Lá na frente da sua empresa. E hoje, quem devolve a água pro senhor é ele. Ele não está aqui presente para ele poder te dar o abraço que ele gostaria. Mas ele te mandou o abraço e falou que está a negócios na Suíça resolvendo situações. E ele é o CEO da empresa. É isso aí. Ele retomou a vida dele, voltou pro seio da mãe dele, retomou os negócios e ele fala não sei quantas línguas e ele é o CEO aqui da empresa. Então, eu queria só reforçar essa história Sensacional. da conexão e do servir. Gentileza, servir. E uma coisa também, mas as pessoas fazem 32 anos que eu comecei a empreender, que eu tenho as lojas lá, e já passaram muitos funcionários, né, por essas lojas. E eu falo isso não porque eu sou melhor que ninguém, mas nós nunca tivemos uma trabalhista. Nossa. 32 anos de empresa. Porque lá eu não enxergo funcionário, eu enxergo um ser humano. Nossa. O que esse ser humano tá passando? Ah, mas ele tá... Vem cá, senta, o que tá acontecendo? Valorize as pessoas. Ah, tô com 5 contas de energia pagada. E por que você não falou antes? Traga as contas aqui que eu vou pedir pra pagar. Como você quer descontar? Nossa. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Agora, se você chegar lá humilhando... Eu fui num evento esses dias e a pessoa falou assim, se você tem um inútil na sua empresa... É uma palavra muito forte, Nossa, gente. mesmo. Se você tem um Inútil, inútil... lixo. Tem gente que chama os outros de lixo. Cara. Esse inútil, ele é pai de alguém, Nossa. ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém. Perfeito. Então, é esse detalhe que falta. Esses dias eu tava na loja lá, e tô ficando pouco lá, mas esses dias eu tava lá, e chegou, e lá todos os meninos que trabalham comigo, eles já sabem, se a pessoa for vir vender alguma coisa, se vocês não vão comprar, vocês oferecem água, café e banheiro. Nossa. Porque a pessoa tá andando na rua, as pessoas não abrem as portas para elas. Você quer comprar? Não. Você quer? Viu? Não quero, já falei. Eu sei o que é isso. Eu tinha uma loja, fechei a loja e eu fui É vender isso aí. doce caseiro e água no Brás, nas ruas. E olha o que aconteceu esses dias. Esse dia que eu tava lá, chegou um rapaz vendendo pão. Um rapaz novo, uns 35 anos. E lá eu tenho, você vai lá conhecer ela, eu tenho um balcão assim e ele fica um pouco mais baixo. E ele chegou com o pão e falou assim, ele não falou nem boa tarde. Ele falou assim, o senhor não quer comprar pão? Eu falei, mas como assim comprar pão? Você nem tomou um café ainda, você não tomou nenhuma água. Oh, que legal. O pão nós vamos falar depois. Entra aqui, boa tarde. Ele começou a chorar. Nossa. Ele começou a chorar.
Ele não tinha esse tratamento. Não, a minha esposa estava na sala do lado, e lá os meninos que trabalham comigo, eles sabem disso. A minha esposa, mesma coisa, ela sabe. Mas como assim? Toma água, toma café? Ué, você não... Ele falou, irmão... Aí ele entrou, colocou o pão em cima do balcão e começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, viu, não precisa você comprar o pão. Não precisa. Eu só precisava do trato. Gratidão. Ele falou isso pra mim, gratidão por você ter me enxergado. Nossa, cara. Por você ter me enxergado. E desse jeito. Aí a minha esposa tava na sala dela do lado, ela ouviu, ela saiu. Que ele começou a chorar e falar alto. Obrigado por você ter me visto. Perfeito. As pessoas não me veem, eu sou invisível. Ele falava, eu sou invisível. Caramba, meu. Como que você me enxergou? Eu sou invisível. É muito forte isso, A irmão. dor, né, Nossa. cara? É muito forte. Pesado. Eu falei, viu? Aí fui lá, peguei um copo de água pra ele, servi ele. Quer tomar um café? Quer usar o banheiro? Ele falou, não. Daí ele ficou um tempinho ali, chorou bastante. Aí tomou a água. Ele falou, viu, não precisa você comprar o pão. Eu falei, não, mas eu vou comprar o pão. Eles vão tomar café agora, eu quero comprar seu pão. Porque ele achou que eu... Eu falei, não. Ele falou, desculpa pelo desabafo. É que ali pra ele você pagou, né? Eu falei, não, mas eu quero pão. Comprei um pãozão caseiro, comprei. Deixei lá pros meninos tomarem café. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele falou assim, eu sou invisível, como que você me enxergou? Irmão, as pessoas só querem isso. As Sabe? pessoas estão muito preocupadas com elas próprias. Exatamente, sabe? E eu falo assim, as pessoas falam assim, o que o Wesley quer fazendo esses vídeos? O que o Lúcio Borracha quer? Irmão, dá trabalho. Vai lá, não custa nada. Comenta lá. Dá um joinha. Fala parabéns. Porque nós vamos melhorando. Ninguém nasceu sabendo. Perfeito. É um aprendizado. Eu tenho certeza, hoje é o 29º 29º. podcast. Se você pegar o primeiro, hoje vocês melhoraram muito. Nossa. Porque é assim. Nós nascemos, A prática faz a excelência. nós né? engatinhamos, ninguém nasce, sabe, ninguém começa a andar. Perfeito. Você fala gugu dadá, depois você fala papai, mamãe, e assim. Então, se alguém começou um projeto, apoia ele. Se você tem uma sugestão legal, E mensagem, viu, irmão? se você tem uma sugestão bacana que vai ajudar ele, porque é o seguinte, Wesley, você tem um amigo, você tem uma pessoa que anda com você, e você tem uma informação que pra você não vai fazer tanta diferença, mas pra ele vai mudar a vida dele. Total. E você segura essa informação. Nossa. Mas se você dá essa informação pra ele, você tinha um amigo, entre aspas, pobre, mas você vai ter um amigo rico, Perfeito. você vai ter um amigo aliado. Aí ele vai acessar lugares que você às vezes não vai ter acesso. E quando ele acessar esses lugares, quando ele chegar no rei, ele vai falar assim, ó, lá na prisão tem um homem chamado José, ele interpreta sonhos. Ninguém tá interpretando, vai lá buscar ele que eu tenho certeza que ele vai ver. Você tá entendendo ou não? Sensacional. E tem algo que é muito legal que a gente fala aqui. Seja luz e ilumine outras vidas. Exatamente. Porque quando a tua luz se unir a outra luz, cria-se uma luz maior. E aí sim, juntos, pode iluminar muito mais. Exatamente. Irmão, eu gostaria de extrair uma pérola sua. Vamos lá, se eu puder ajudar. O que você teve que abandonar para que assim você possa ter se tornado quem você é hoje? Porque todos nós, em algum momento da vida, nós sacamos que tínhamos que abandonar aquilo para poder acessar isso. Qual foi esse clique? Qual foi essa virada? Ó, eu não digo nem abandonar. Eu vou dizer que eu nunca abandonei a humildade. Eu acho que a Então humildade... você manteve. Eu acho que a humildade... Eu não tô querendo dizer humildade de dinheiro, humildade não. É você reconhecer isso que eu falei pra você. É você enxergar as pessoas antes de qualquer coisa. Esses dias eu tava num evento com gente muito rica. Vou dizer pra você, pessoas famosas e bilionárias. E eu saí de lá, desse evento, e deu muito certo. Eu tava com um menino que faz vídeos pra mim, filmmaker, e eu tava muito feliz, porque tinha dado muito certo o que eu fui fazer lá, sabe? Eu saí de lá radiante. Falei, puxa, Gabriel, cara, que legal, deu certo, cara. Você viu lá, deu tudo certo. Porque antes de acontecer as coisas, é ansiedade, Sim. é um monte de coisa. E quando dá tudo certo, é o que você falou, hoje aqui a gente comemora os pequenos detalhes. Total. E tem que comemorar mesmo, Total. porque só vocês sabem o trabalho que dá.
E quando eu saí daquilo lá, olha pra você ver outra coisa, eu parei no semáforo. Parei no semáforo, tava com o ar-condicionado do carro ligado, conversando com o menino, feliz da vida. De repente veio um rapaz, estava no farol, viu, tava pedindo dinheiro. E eu vi que ele foi no carro da frente, a pessoa não abriu o vidro para ele. Eu sei que isso, a pessoa fala, mas é questão de segurança. Tudo bem, mas naquele momento eu não senti isso. E ele veio porque você tá vendo a pessoa que tá vindo. Você sabe se ela... Dá para você ter uma dedução. Sim. E quando ele chegou no vidro, eu abri o vidro. E falei para ele, não deixei ele falar. Falei, ótima noite, tudo bem? Você é o... Rapaz, ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu sou o Paulo. E você? Eu falei, eu sou o Lúcio, tudo bem? Ele falou, cara, vai embora, eu ganhei minha noite. Meu Deus do céu. Você tá entendendo ou não? Fui enxergado, fui notado, fui respeitado. Exatamente. Ele falou, eu falei, o que você precisa? Ele falou, cara, não preciso de nada, obrigado. Ele falou. Então, eu acho que isso, às vezes a minha esposa, ela fala, viu, você precisa tomar cuidado. Lógico que nós precisamos tomar cuidado. Mas as pessoas, elas só querem ser enxergadas. Nossa, perfeito. E você, a humildade que eu digo, não é humildade de dinheiro, não é isso. É humildade de você ir lá, de você conversar com todo mundo. De humanidade. Humanidade. A minha esposa fala, mas você fala com todo mundo. Eu falo mesmo. Eu não sei o que aquela pessoa está passando. Eu não sei o que você está precisando. Às vezes eu posso te ajudar. Às vezes você pode me ajudar. Tá entendendo? Já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa, ela tinha aquilo que eu precisava. Quantas vezes? Uma palavra. Sabe? Então, eu acho que, eu não vou nem dizer para você o que eu abandonei, mas o que eu não abandonei. E outra coisa, as pessoas falam assim, você põe Deus em tudo? Eu falei, não, eu não tiro ele de nada. Nossa. Como é que Peguei eu coloco? a visão. Peguei a visão. Então, eu acho que porque é o seguinte, Wesley, daqui 50 anos, você sabe quem era o rei da Pérsia em 1600 e alguma coisa? Você sabe quem era? Não. Eu também não sei. Daqui 50 anos, ninguém vai saber quem era o Lúcio Borracha. Ninguém vai saber quem era o Wesley. Pode ser que alguém tenha uma... Mas, a hora que você chegar lá, ele vai falar assim, e aí, Wesley? Vai te chamar pelo nome. E aí, Wesley? O que você fez lá? Ele vai te reconhecer. O que você fez para aquele inútil que é o meu filho? Boa. Aquele inútil é o meu filho. Você entendeu? Então, eu acho que é sobre isso, Wesley. O dinheiro, ele vem e vai. Não sei se dá tempo, mas tem uma história do Rockefeller, que foi aos 50 anos, ele foi o homem mais rico do planeta, na época dele lá, dos Estados Unidos. Ele tinha 90% do petróleo dos Estados Unidos. Depois pode pesquisar para você. Aos 50 anos, ele era o homem mais rico do planeta. Quando ele tinha 53 anos de idade, o médico chegou para ele e falou assim, você só tem mais 1 ano de vida. E ele falou assim, como assim? Você só tem mais 1 ano, você tá doente. Logo agora? Com 53 anos de idade. E ele foi embora para casa, muito triste, e uma noite muito fria. E sabe o que ele foi fazer? Refletir. E naquela noite, ele refletiu muito. E no outro dia ele chamou todos os advogados dele, todos os contadores dele, e falou assim, eu quero doar toda a minha fortuna. Distribuir tudo. Quero distribuir para os hospitais. Muito forte. Para os hospitais e para os centros de pesquisas e para as escolas. Aí foi criado ali a Fundação Rockefeller. Você sabe o que aconteceu? Descobriram a cura da penicilina. E ele curou milhares de pessoas. Nossa. E passou 1 ano, ele não morreu. Passou 2 anos, ele não morreu. Passou 4 anos, ele não morreu. A saúde dele foi restaurada. Ele mereceu vida. Você sabe quantos anos ele morreu? 97 97 anos. Nossa. E ele deixou uma mensagem. Que ele falou assim, nada é nosso. Poxa. Tudo é de Deus. Nossa. E Deus, ele quer que você sirva as pessoas. Essa aqui eu vou aplaudir, viu, cara? Lúcio. Você tá maluco, cara. Eu ficaria aqui. Não. Cara, gratidão. Tá maluco, o dia inteiro te ouvindo, à noite te ouvindo. Eu agradeço. Conversando, essa troca muito bacana. Maluco.
Mas eu tenho show daqui a pouco. É isso aí, cara. Eu preciso ir embora também. E- Tô vendo só os coraçãozinhos da minha esposa subindo ali, ó. Cadê você? E a gente vai fazer só uma pausa rápida para os nossos Opa, apoiadores. show. E aí a gente já volta para pergunta visionária aí. Pergunta ouro. Já voltamos, visionários. Fala, visionários! O melhor hambúrguer artesanal de Francisco Morato e região está no Hangar Burger Bar. Fala com meu amigo Ricardinho, pede o seu lanche delicioso pelo delivery ou vá até o ambiente, né, Wesley? Exatamente. É aquele ambiente aconchegante e também não se esqueça de aproveitar o cupom Visionário10. Diga que você viu esta propaganda no Dupla Visão Podcast e aproveite um lanche maravilhoso e ainda tem aquele descontinho especial. Yoga Modeladores, Unidade São Caetano do Sul. É a melhor cinta do Brasil, não é mesmo, David Rangel? Exatamente, a cinta ideal para o seu pós-cirúrgico. Conforto, segurança e qualidade garantida. E você vai ter aquele resultado que você sempre sonhou. Então entre em contato agora mesmo com a Samara, da unidade de São Caetano. Os contatos estão passando aqui para vocês. Opa. Fala, visionários, estamos de volta aí. Rapaz do céu, vontade de ficar mais tempo. Umas 5 Mas horas de prosa. Teremos o grande Lúcio aqui, ao vivo, o ano que vem, quando a gente retornar. A gente vai fazer uma pausa aí do final do ano, né, e tudo mais. Vai ter muito conteúdo nosso sendo postado para vocês. Mas o ano que vem a gente vai estar aqui com programas ao vivo e com certeza já vou deixar aqui, nem que eu tenha que ir lá em Sorocaba buscar esse homem, mas ele vai fazer um programa com a gente de 2, 3 horas aí, 100 horas para acabar. Nem que a gente faça de lá o Dupla Visão. Ó, Boa. de É uma ideia. dentro do Borracha Rodas. Aí, ó. Top demais. Caraca. Top demais. Topa? Tô, com certeza. Ó. Top junto. demais. Já tá firmado, o contrato já tá assinado. Falando em contrato, eu quero estender aqui minha gratidão aos nossos apoiadores, todos eles, porque acreditaram no nosso projeto quando o projeto ainda era uma semente. Vamos chamar pelo nome. Então, muito obrigado, Samara da Yoga Modeladores, mãe do Wesley, nossa visionária aí. Única mulher até aqui, Ó. né? Primeira mulher apoiadora. Empreendedoras. Ainda tem vaga para patrocinar o Dupla Visão Podcast, hein? Yoga Modeladores, Ney Auto Center, Hércules Energia Solar, da Energy Brasil Franco da Rocha, nosso querido Tiago Do Cantinho Bernabé, da Serra. do Cantinho da Serra, nosso querido fofinho Ricardinho Do do Hangar Hangar Burger. Burger. Um beijo, meu irmão. Gente, muito obrigado. Esqueci de alguém? Todos. Ah, não, o nosso mais novo apoiador. Louco! Meu amigo, não vamos esquecer. Ah, não, deixamos por último para ser aquele impacto. É, o nosso grande Bruno Nexval. Nexval. Opa. Um abraço, Brunão, mais novo apoiador nosso aqui. Isso aí. E não esquecemos de ninguém. Não, estamos elaborando e alinhando os pontos para poder deixar no prumo. É isso. Muito obrigado a todos os nossos visionários também. E, Wesley, faça sua última pergunta do dia, do programa, para o querido Lúcio, para a gente encerrar. Irmão, não tem nem como dizer que esse momento é o mais especial, que essa pergunta ela é a mais especial, porque nós conversamos aqui nos bastidores que nós nem seguimos o protocolo, a pauta, porque não precisou. De tanto que a entrevista fluiu e foi sensacional, e eu ficaria aqui muitas horas aqui ouvindo o tanto de sabedoria, o tanto de histórias maravilhosas, inspiradoras que você tem, irmão. Então, assim, eu fiquei com eu fiquei com mais curiosidade de ouvir mais. De verdade. E eu imagino que a nossa audiência de visionários também estejam assim. Mas o que me conforta é que nós já firmamos os laços. Como você bem diz, nós já estamos conectados. E essa conexão está gerando frutos e vai gerar muito mais. Porque nós iremos continuar conectando e transbordando. Exatamente. Porque isso é muito alinhado.
é impossível você conectar e você não transbordar. É verdade. Então, irmão, falando em transbordo, a pergunta ouro, a pergunta especial, ela tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o que conecta e com o transbordo. E a pergunta do momento visionário é: Luciomar Borracha, meu irmão querido, qual é a maior mensagem do fundo do teu coração, da tua alma, aquilo que você acredita, aquilo que é o sentido da vida para você? O que você quer deixar como legado para tua família e qual a maior mensagem da tua vida para impactar toda a humanidade? Qual é, irmão? Olha, essa pergunta eu não estava preparado não, viu? É só consultar o coração. Muito forte. Eu acho que essa pergunta ela se resume em duas coisas aí. Primeiro, você falou que você quer deixar para sua família. Eu acho que é esse legado de quem foi o Lúcio, quem foi o Luciomar, quem foi o Borracha. Ah, você é filho dele? Ah, você é a esposa dele? Ah, você é o irmão dele? Pô, aquele dia aconteceu isso. Ou pode levar, depois a gente acerta. O que você está precisando? Você é irmão dele? Rapaz, por favor, entra aqui. Você é filho dele? Então, eu acho que o maior legado que você pode deixar é aquilo que eu falei para você. A humildade de você reconhecer, a humildade de você ajudar, a humildade de você nunca abandonar. Eu acho que esse é o legado. Porque por trás de tudo isso está Deus, está aquele que nos criou, está aquele que nos deu a vida, aquele que soprou nas nossas narinas. Porque do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. E não adianta, ninguém vai escapar disso. A maior certeza que Deus deixou no mundo foi a morte. Ninguém vai escapar. Rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, ninguém vai escapar. Então, faça o bem que você não perde nada. E a outra mensagem que eu quero deixar, Wesley, falando sobre isso, porque as pessoas falam muito de empreendedorismo, de você, de network, de empresas, mas tem uma frase que eu acho que nós precisamos usar, vocês precisam usar. Como eu disse aqui, apoie aqueles que estão do seu lado, que são seus amigos. Você não sabe lá na frente o que essa pessoa vai poder te ajudar. Apoie ele, ajuda ele, comenta. Hoje está tão fácil. Se você não pode ajudar de uma forma, ajude de outra. Você não pode mandar um pix aqui, comenta lá, manda para um amigo. Cara, olha que legal que eles estão fazendo aqui, o Dupla Visão. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, para quem está nos assistindo, que eu levo comigo, se você não acreditar primeiro, ninguém vai acreditar. Nossa. Então é isso que eu quero deixar. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Quando dá certo, todo mundo apoia. Mas antes de dar certo, é você que é o visionário, você que está enxergando além da montanha. Então acredita, você sabe que vai. Vai firme. Que lá na frente, quem tem medo de vaias nunca será aplaudido. Nossa. Então eu vou aplaudir. Meu Deus do céu. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Meu Bom, Deus, eu que repito, aula, velho. Eu ficaria aqui Pelo amor de Deus. horas a fio aí, tomando um café e trocando ideia com você. Cara, foi muito agregador. Muito, muito impactante. Pelo E amor de assim, Deus. cara, é um sentimento assim de gratidão enorme, sabe? Porque assim, fortalece muita coisa que a gente carrega. Mostra que a gente está no caminho também. Mostra que às vezes a gente precisa aprimorar algumas coisas. Exato. Nós somos humildes, opa. Se você olhar direitinho, dá para ser um pouquinho mais. Boa. Exato. Você é virtuoso? Se você olhar um pouquinho, dá para ser mais. Já tá servindo? Se você olhar com atenção e com amor e se Exato. comparar a Cristo, você vai ver que você pode servir muito mais. Muito mais. Então, muito obrigado por tudo que você entregou hoje aqui, irmão. Gratidão. Que Deus possa abençoar a sua vida Amém. muito mais. Muito Amém. mais. A sua família. E pode ter certeza, cara.
esse legado que você falou que quer Amém. deixar, ele já está muito bem construído. Perfeito. É isso. Da minha Gratidão. parte, tá dito. As minhas considerações é que eu faço das suas palavras as minhas. Eu também acredito nesse caminho de um bom legado, de uma boa história. Eu ouvi ontem algo, inclusive de alguém que eu admiro e tal, mas mesmo sendo alguém que você admira, às vezes você enxerga por outro ângulo. E eu enxergo por outro ângulo. Ele falou assim, foi perguntado pra ele, né? O que ele gostaria de deixar como legado. Aí ele falou assim, não pensa em deixar nada, não. Daqui um tempo, ninguém vai lembrar mais de mim. Eu entendi o que ele quis dizer. Que por mais que ele fizesse, por mais que ele fizesse, acontecesse, daqui um tempo, ninguém iria lembrar de você. Eu entendo. Mas o que o meu coração diz é outra coisa. Pode passar o tempo que for. Mas se alguém consultar a história, se alguém vasculhar O livro das crônicas. o passado e for olhar a cronologia lá de trás, a árvore genealógica. Caraca, meu. Olha quantas gerações tem alguém ali que chama Wesley Cardoso Rangel. Quem foi aquele cara? Eu me preocupo em quando esse nome for citado, que seja citado com respeito, com admiração, com bons exemplos, com histórias de que serviu. Então, irmão, eu compactuo com o legado que você diz que quer deixar aqui. Gratidão. Que fique marcado na história um bom exemplo. Quando lembrar do Lúcio Omar, É isso aí. lembrar de alguém que serviu, de alguém que fez o bem. E isso aí é para toda a eternidade. E eu acredito que essa lembrança nunca será apagada. Mesmo que daqui a algum tempo as pessoas possam não lembrar muito da gente. Então a minha contribuição com esse sentido aqui é essa. E, irmão, muito obrigado Eu que agradeço. por essa oportunidade de ter você aqui na nossa mesa. Eu compartilhei com meu irmão, eu fiz conexão com você e eu tentei passar pro meu irmão a minha admiração em pouco tempo que a gente se conheceu pelo que conhecemos e pelo que eu acompanho, eu já sentia que você era esse homem, esse ser humano que você demonstrou aqui. Gratidão. Irmão. Então, cara, para finalizar as minhas considerações, eu quero dizer que verdadeiramente é uma honra ter você aqui. Foi uma honra ter você aqui. E eu desejo em Deus Amém. que a nossa conexão continue. Sabe por quê? Amém. Porque é de pessoas assim, é de seres humanos assim, que nós fazemos questão de caminhar. É isso aí. Então, muito obrigado. E as suas considerações finais, irmão. Bom, só agradecer, gratidão aí pelo convite. Foi uma honra estar com vocês aqui. Pode ter certeza que eu também aprendi muito. E é o que você falou, não é que essa conexão vai continuar, ela não vai terminar. Boa. Tá bom? Vai ser mantida, né, como você falou. E Tá desta bom? forma, Gratidão. finalizamos aí o 29º 29º episódio Que do honra, Dupla hein? Visão Podcast, em grande estilo, em uma proporção absurda. A frequência que tá aqui, a energia que tá aqui, visionários, é absurda. Com certeza vocês estão sentindo. Então, assim, ó, muito obrigado, visionários, por vocês estarem presentes, acreditando nesse projeto e assistindo esse conteúdo aqui. Se você puder compartilhar para mais vidas, pode ter certeza que você vai abençoar outras vidas e você vai também fazer o que nós fizemos aqui, que é nos ajuntar Isso aí. para multiplicar. Certo. Então, muito obrigado, gratidão a Gratidão Deus a todos. e até o próximo episódio, visionários. Tamo Valeu! junto. Valeu.